Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês neste dia 9 de maio de 2021, nesta manhã de domingo, para juntos aprendermos a lição da nossa revista, a lição de número 6, cujo tema é o Ministério de Apóstolo. Você, nesses próximos domingos, terá a oportunidade ímpar de aprender sobre os ministérios de Deus, o ministério que Deus nos deixou, o ministério que Deus nos ensina em Efésios capítulo 4, verso 11. E neste domingo, especificamente, iremos falar sobre o ministério apostólico. Acompanhe comigo na sua revista ou na sua Bíblia, para juntos aprendermos sobre a importância do ministério apostólico no Novo Testamento, como nos dias atuais. O nosso texto áureo da nossa lição inicia com o texto base da nossa lição e sobre os ministérios, e o ministério apostólico está incluído neste texto que vamos ler a partir de agora. Em Efésios capítulo 4, verso 11, está escrito assim, e é o nosso texto áureo: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Este é o texto básico. Este é o texto base para todos os ministérios, para o ministério apostólico, para o ministério de pastores, para o ministério de evangelistas, profetas e doutores. O texto áureo da nossa lição. A verdade prática está escrito assim: o dom do apóstolo foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo Jesus. Nós aprendemos aqui que Deus que deu o dom, não foi homens, não foi governadores, reis ou qualquer outra coisa, foi o próprio Deus que deu e concedeu este dom, para que apóstolos, doutores, pastores, profetas pudessem expandir e levar à frente o reino de Deus através da sua palavra. A nossa leitura em classe se encontra em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 ao verso 16. E quero que você acompanhe comigo, ou na sua revista, ou na sua Bíblia. Leia o texto comigo. 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Acabamos de fazer a leitura, e mais uma vez, na leitura, sendo palavra de Deus, enfatiza os dons e a importância e qual a necessidade daquilo, para que os homens pudessem se tornarem fortes, para os homens saberem que em Cristo é a cabeça, para os homens poderem saber que a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus deveria ser conhecido por todos. E isso, os apóstolos eram as pessoas responsáveis. Apóstolo quer dizer enviar, mensageiro. Eram as pessoas empossadas para fazer o que nós possamos dizer hoje e chamamos de missionários, mas na época eram os apóstolos. Queridos, dando continuidade à nossa lição, o objetivo geral da nossa lição é mostrar a importância dos ministérios apostólicos no Novo Testamento. A importância deste ministério, a grande importância que ele teve no Novo Testamento que impacta os dias de hoje. A grande importância desses homens que se levantaram, que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, que tiveram uma importância ímpar no mundo, no reino, no evangelho, na propagação, para que todos pudessem conhecer a Cristo. Temos também o objetivo geral da nossa lição. Se você acompanhar na sua revista, vai estar escrito assim: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Se você leu Atos dos Apóstolos, Lucas ou outras cartas, você vai perceber a importância que esses apóstolos tiveram no mundo, principalmente no meio cristão.
Os apóstolos eram responsáveis por levarem a mensagem de Cristo. Apóstolos eram responsáveis por propagar o reino de Deus através das suas escrituras. Os apóstolos tiveram a sua importância ímpar na história, a sua importância ímpar no Novo Testamento e nas nossas vidas. Até hoje, os apóstolos causam impacto em nossas vidas, porque se hoje nós temos igreja, nós temos o Evangelho, nós temos a oportunidade de conhecer sobre Cristo, graças a Deus, é por causa destes homens que o próprio Senhor Jesus escolheu a dedo os 12 apóstolos para pregar o Evangelho, expandir o seu reino e assim pudéssemos hoje estar aqui conhecendo sobre a palavra de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre tudo o que Deus fez. Temos também na nossa lição alguns objetivos específicos para colocarmos em prática e aprender nesta manhã. O primeiro objetivo é investigar biblicamente o colégio apostólico. O segundo objetivo é explicar o ministério apostólico de Paulo. E o terceiro objetivo é avaliar a respeito da apostolicidade atual. Queridos, é uma lição extraordinária e peço que você fique até o final para juntos aprendermos sobre o ministério apostólico. Na nossa introdução, nós iremos apresentar os dons ministeriais distribuídos pelo próprio Deus. Como já foi mencionado, não foi dado por homens, governadores, reis, mas foi dado pelo próprio Deus. E muito mais, os 12 apóstolos foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, dedo a dedo. Não eram homens ricos, não eram homens intelectuais, eram homens simples, mas que o próprio Jesus escolheu, dedo a dedo, para que eles pudessem ser os seus apóstolos, para enviar, pregar o Evangelho a toda a criatura. Dando continuidade, Deus dando os ministérios apostólicos com o objetivo de desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-os semelhante ao de Cristo. A palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, como conhecido, o apóstolo depois dos 12, que foi escolhido depois que teve um encontro pessoal com Cristo. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os ministérios apostólicos não é para nos vangloriar, não é para nós dizermos que somos maiores do que outros, não, mas é para mostrarmos o Evangelho de Cristo, levar a palavra do Senhor, para que irmãos como nós se tornem semelhantes a Cristo, conheçam o reino de Deus, conheçam a sua grandeza e o seu poder. De acordo com as epístolas de Efésios e ao Coríntios, são 5 os dons ministeriais, como já mencionamos no texto: os dons apostólico, profético, evangelísticos, pastorais e doutores da lei. Veremos o quanto esses ministérios são necessários na igreja local e o quanto esses ministérios foram importantes no Novo Testamento. Como mencionado nos objetivos específicos, agora iremos trabalhar o primeiro objetivo, que é o colégio apostólico, o termo apóstolo. Você pode se perguntar: o que significa apóstolo? Qual a importância? De onde se originou esta palavra? Pois bem, o dicionário bíblico Wycliffe diz e informa que o termo grego apóstolo origina-se da palavra apostelin, que significa enviar ou remeter, um mensageiro. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, aquele que recebe algo e é enviado para passar aquilo que recebeu. Ou seja, nós temos, por exemplo, carteiros em nossa cidade. Carteiros recebem algo e leva aquilo que recebeu, a sua mercadoria ou o que seja, e entrega em um lugar específico. Os apóstolos recebiam os escritos e eram enviados para levar a outras cidades, a outras regiões, aquilo que eles também receberam, a palavra do Senhor. Eles se sentiam na importância de que o que eles receberam era necessário que outras pessoas também conhecessem, ou seja, mensageiro, aquele que leva algo. E eles não levavam qualquer coisa, eles levavam a própria palavra de Deus, que em Romanos diz, é o próprio poder, a pedra preciosa, aquilo de mais rico que nós temos em nossas mãos, é a palavra de Deus. Então, o apóstolo era aquelas pessoas que levavam o evangelho, o mensageiro, que levavam aquilo que eles receberam para outras pessoas também. Dando continuidade, ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecado, com autoridade, poder e graça e amor.
Aqui nós temos uma lição bem importante. O apóstolo era responsável por levar a palavra do Senhor aos perdidos ou até mesmo aqueles que já conheciam o Evangelho, mas que estavam vivendo de forma que não agradava a Cristo e que não era reto com a palavra de Deus. O que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio à terra, pregou o seu Evangelho, pregou sobre o seu reino, curou com poder, graça e com amor. Os apóstolos também faziam isso. Eles levavam a palavra do Senhor Jesus para salvar, para curar pessoas com graça, com poder, com misericórdia e com amor. Não é diferente. Jesus foi um apóstolo enviado pelo próprio Deus para pregar o Evangelho, para trazer salvação, para trazer curas, para fazer milagres com amor. Os apóstolos, da mesma forma, levam o Evangelho a pecadores, cativos, oprimidos, e através da palavra do Senhor, a salvação, a cura, a restauração, e tudo isso com graça, poder e misericórdia através da palavra do Senhor Jesus. Agora chegamos no nosso segundo ponto específico, que é o colégio apostólico. O colégio apostólico, e este termo, ele é atribuído aos 12, os 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus. Como já disse, eles foram escolhidos dedo a dedo pelo próprio Senhor Jesus. Não eram homens ricos, não eram homens sábios, doutores da lei, eram homens comuns, mas que tiveram o privilégio de serem escolhidos pelo próprio Senhor Jesus para poder levar o Evangelho. A importância e por que o Cristo escolheu essas pessoas. De acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quanto do estabelecimento da igreja. Se você ler a carta de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali a expansão da igreja. Igrejas sendo implantadas em reinos, cidades, toda Samaria e em toda a Judéia. Eram os apóstolos que estavam fazendo isso. Eram os apóstolos que estavam levando o Evangelho e implantando igrejas, para que assim pudéssemos ter uma comunhão com nossos irmãos que confessam também a Cristo, para que assim podemos ter uma comunhão para podermos ceiar a Cristo, para que assim pudessem as pessoas se juntarem em um lugar, se reunirem e ouvir a palavra do Senhor Jesus. O colégio apostólico, somente os 12 estavam dispostos a levarem o Evangelho. Aqueles que tiveram em todo o seu ministério de Jesus aqui na terra, aqueles que olharam de perto os milagres de Jesus, aqueles que viram de perto as maravilhas de Jesus, estavam dispostos a entregarem as suas vidas para fazer o que Jesus ensinou: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que nele crê fossem salvos mediante a fé em Cristo Jesus. É este o colégio apostólico, é este o 12 a qual nós conhecemos, é este os 12 apóstolos, é este os 12 que deram início ao que nós conhecemos hoje como igreja, é estes que deram início ao que nós conhecemos hoje como unidade, o corpo de Cristo. Mas nós temos um cabeça, que é o Jesus Cristo, que escolheu estes 12 para ter esta função de pregar o Evangelho, de implantar igrejas, de levar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, para que todos pudessem conhecer o reino e o Evangelho de Deus. Chegamos então ao nosso terceiro ponto sobre os objetivos específicos, a singularidade dos 12. Primeiro, eles foram escolhidos mediante multidões, dedo a dedo, pelo próprio Senhor Jesus. Não tinham riquezas nem bem como mencionado. Multidões seguiam Jesus. Multidões lhe acompanhavam por onde quer que ele fossem. Mas Jesus escolheu em meio a multidões somente 12, para dar início ao trabalho da grande comissão, que é pregar o Evangelho de Jesus. Somente 12 pessoas foram convocadas para dar início àquilo que nós conhecemos hoje como igreja. Somente 12 em meio a multidões deram início à grande comissão. Por que somente 12? Jesus tinha em mente as Escrituras. Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. E mais na frente, quando lemos a palavra do Senhor Jesus, nós percebemos que a palavra do Senhor diz: e dos 12 firmamentos de Israel estará escrito os nomes dos 12 apóstolos. Nós lemos nos Heróis da Fé em Hebreus os nomes de alguns apóstolos. Nós então percebemos a importância dessas 12 pessoas, não somente para a igreja atual, mas também para a igreja do Novo Testamento e para o reino de Deus como um todo. 12 homens escolhidos a dedos para pregar o Evangelho, para dar início àquilo que nós conhecemos hoje como o maior movimento pentecostal, o maior movimento de uma religião
que é a religião do cristianismo. Não foram somente 12 escolhidos a dedo e já foram saindo falando de Jesus. Não, foram 12 escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, viram os milagres de Jesus, andaram com mestres, viram o batismo do Senhor Jesus e então conviveram com Ele, para assim ter em mente o que falar, ter exemplo, ter experiência, falar dos milagres, falar das maravilhas do nosso Senhor Jesus. Não eram homens somente que iam com o conhecimento adquirido de andar com Jesus, os exemplos de milagres, as maravilhas, não. O próprio Senhor Jesus deu a ordenância a eles, deu autoridade a eles, deu poder e diz: vocês podem ir, porque eu estarei convosco. Vocês estão indo com autoridade, com poder, vocês estão indo com autoridade dada por Deus para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o Evangelho a toda a humanidade. Mas é importante sabermos que o verdadeiro apostólico é somente um, é centrado em uma única pessoa, o nosso Senhor Jesus, o cabeça da igreja, aquele enviado pelo Pai. E agora, para podermos relembrar o que já foi mencionado e ensinado nesta manhã, nesta aula, note comigo, aprendemos sobre o dom apostólico. Apóstolo, aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. O colégio apostólico, somente os 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. Os apóstolos atuais são missionários enviados pelas igrejas. A oração de Jesus os escolheu do meio de um grupo de discípulos e os chamou de apóstolos. Pedro recomendou que os 12 tinham ministério e supervisão especiais, provavelmente tendo em mente que a promessa de que eles futuramente julgariam, governariam as 12 tribos de Israel. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias para estar entre os 12, nem foram nomeados substitutos, quanto estes foram martirizados. Na Nova Jerusalém, há apenas 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos escritos neles. Os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja. Além de testificar da ressurreição de Cristo com poder, ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles foram. Ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles foram. Por quê? Porque eles foram apóstolos que deram início à igreja. Eles foram apóstolos que viveram com Jesus, tiveram experiências com Jesus, abriram igrejas. Eles são apóstolos, somente eles. Não existe mais apóstolos com a mesma intensidade, ou podemos dizer, com a mesma importância como eles. Porque hoje nós temos, as igrejas já estão implantadas, igrejas em todos os lugares. Existem sim lugares que não existem ainda igrejas, pessoas que ainda não ouviram do Evangelho, mas os apóstolos que vão até eles agora são conhecidos como missionários, pessoas que dão continuidade ao que os primeiros apóstolos fizeram, levando o Evangelho a essas pessoas que ainda não conhecem, criando e levantando igrejas em lugares ainda que não existem, mas que não têm a mesma tonalidade dos apóstolos do Novo Testamento, porque somente eles foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, somente eles estiveram com o nosso Senhor Jesus. Hoje temos missionários, evangelistas que fazem a mesma função que ele, mas que não têm a mesma intensidade, a mesma denotação como no Novo Testamento os 12 apóstolos. Chegamos então no nosso segundo ponto, o apóstolo Paulo. O subponto diz o seguinte: primeiro, Saulo e sua conversão. Ao lermos Atos dos Apóstolos, nós podemos aprender sobre a conversão de Paulo, a sua transformação de perseguidor para aquele que contribuiria com a maior parte dos evangelhos para o reino de Deus. Você pode olhar para Paulo e aos escritos em Gálatas ou em outras cartas, você vê que é declarado como um homem feroz, um homem ímpeto em caçar e matar os cristãos. Mas ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, o Senhor Jesus tem um encontro com Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-te contra os arguilhões. O Senhor Jesus está diante de Paulo com uma luz resplandecedora, a ponto de Paulo ficar cego, a ponto de Paulo não conseguir mais enxergar. Paulo então se converte neste momento.
passa de um perseguidor, passa de um tirano, passa daquele que foi um dos maiores perseguidores de Jesus, mandava matar, decapitar, matar e expor para que todos pudessem ver e temer o governo de Roma. O apóstolo Paulo então passa agora a ser aquele que é considerado o maior implantador de igrejas do seu tempo, de todos os tempos, conhecido como muitos como o homem que mais pregou o evangelho do Senhor Jesus no Novo Testamento. De um lado nós tínhamos antemão o maior perseguidor de toda a igreja, do tempo de Jesus e do tempo dos apóstolos, e agora do nosso lado, depois da sua conversão, nós temos também o maior implantador de igrejas do Novo Testamento. Não podemos deixar de lado o que Paulo fez no passado. Lembramos sim do que ele fez, perseguiu a igreja, mas como ele mesmo escreve nos seus escritos, as coisas velhas passaram, eis que agora tudo se fez de novo. Agora nós temos do nosso lado o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho em lugar onde todos tinham medo de ir, aquele que fosse capaz de ser preso e mesmo na prisão continuar pregando o evangelho, em mesmo cativos continuar pregando o evangelho, em meio a apedrejamento, em meio a açoites, cuspes, em meio a sair de cidades fugido, ele tinha o poder de pregar o evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra do Senhor Jesus é o próprio poder de Deus. Este é o apóstolo Paulo, este que em um momento se tornou o maior perseguidor, mas note que do outro lado ele era o maior perseguidor, mas quando ele se converte, ele não se diminui, e ele também não eleva-se, ele continua sendo o maior, agora não o maior perseguidor, mas o maior implantador de igrejas. O Senhor Jesus sabia quem ele estava buscando. O Senhor Jesus, ele não vai atrás das pessoas erradas, ele vai atrás das pessoas certas. O Senhor Jesus sabia a coragem do apóstolo Paulo. É por isso que ele chega a Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues, Paulo? O Senhor Jesus, quando escolhe Paulo, ele sabia que quando Paulo se convertesse, Paulo continuaria com a mesma coragem, com a mesma garra de pregar o evangelho, agora não perseguindo, agora não matando, agora não colocando presos os cristãos, mas agora libertando os cristãos da falsa doutrina, dos falsos ensinos, agora não matando, mas amando, agora não colocando em prisão, mas tirando do cativeiro, tirando da cegueira e levando à luz. Segundo, um homem preparado para servir, um homem disposto a morrer por Cristo, um homem disposto a fazer tudo para que o evangelho de Cristo fosse pregado, um homem disposto a ir em lugares que ninguém mais queria ir, somente para falar daquele amor de Jesus. Dentre os 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, 13 livros. Olha a importância que este homem tem no evangelho, olha a importância que este homem tem na nossa vida e na igreja e no reino de Deus. Olha a importância que este homem tem para que a igreja pudesse ter continuidade. 13 dos 27, 13 foram escritos por ele. Dentre eles está o maior tratado teológico considerado pelos cristãos, a carta aos Romanos. Agora, note o quão interessante é o que a revista vai nos dizer agora. Acompanhe comigo na sua revista. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Dentre os 13 livros que o apóstolo Paulo nos dá no Novo Testamento, a sua história, a sua garra, tudo isto levou Paulo a ser um mártir do evangelho. Levou Paulo a ser considerado o homem conhecido como o maior implantador de igreja, e no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acompanhe comigo agora o terceiro ponto. O apóstolo diz, a revista diz, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisito indispensável para ser um apóstolo de Jesus: ser escolhido pelo Jesus, ter andado com Jesus e ter participado da ressurreição de Jesus. Humildemente, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo.
como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do nosso Senhor Jesus. O apóstolo teve um encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. O apóstolo diz na carta aos Coríntios, capítulo 11, é nosso texto tão conhecido, o texto da ceia, diz o seguinte: porque foi-me dado pelo próprio Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. O próprio Senhor Jesus ensina o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus passou para o apóstolo Paulo aquilo que ele deveria passar para as pessoas a qual ele chegasse a pregar o evangelho. Ele não se considera um apóstolo de Deus como os 12, pois não andou com Jesus, mas ele tem a sua importância no ministério apostólico. Ele não se considerava um dos 12, pois não andou com Jesus, não foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus ressurreto. E quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, por aí, o nosso texto bastante conhecido, o texto de ceia, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Ele está dizendo que toda a graça, o conhecimento que ele escreve nas suas 13 cartas, nos seus 13 livros, foi recebido pelo próprio Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve uma participação importante, não podemos negar, na implantação de igreja como um apóstolo. Ele recebeu do Senhor, teve um encontro com o Senhor. Ele teve uma vida dedicada ao Senhor depois da sua conversão, uma vida dedicada ao reino. Ele, embora o colégio apostólico tenha reconhecido os apóstolos do lado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. O apóstolo Paulo implantou várias igrejas, meus irmãos. O apóstolo Paulo, o maior implantador de igrejas, ele sim é um apóstolo fora dos 12. Ele sim pode ser considerado um dos apóstolos fora do 12 no Novo Testamento, porque não podemos negar a sua importância apostólica de levar o evangelho como mensageiro do nosso Senhor Jesus. Chegamos no nosso terceiro ponto, e acompanhe comigo que eu vou fazer a leitura, porque essa parte é bastante importante para nós. Leia comigo. Terceiro ponto: apostolicidade atual. Primeiro, ainda há apóstolos? A revista faz essa pergunta: ainda há apóstolo? E eu pergunto a você: ainda há apóstolo? Note o que está escrito. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existe mais, porque lembre-se, para ser apóstolo como os 12, você tinha que ter vivido com Jesus, ter aprendido com o próprio Senhor Jesus, ter andado com ele, ter sido escolhido por ele. E somente os 12 e Matias depois por sorteio ter sido escolhido, e o apóstolo Paulo por ter sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus quando teve um encontro com Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Ou seja, se você não teve esse encontro com o próprio Senhor Jesus, se você não andou com ele, isso é claro, não tem como, porque Jesus já não está aqui na terra mais como carne, mas sim como Espírito Consolador. Então a palavra é não existe apóstolo mais nos termos estritos como os 12. Existe sim aqueles que levam o evangelho, que pregam o evangelho, que nós conhecemos hoje como missionários, evangelistas. Essas pessoas não têm uma importância menor do que os apóstolos, não, mas no mesmo termo como os apóstolos, os 12, não. Essas pessoas são termos diferentes. Elas sim têm as mesmas responsabilidades de levar o evangelho de Cristo, de dar continuidade ao reino do Senhor até que ele venha, mas elas não podem ser comparadas com os 12 apóstolos, porque eles foram escolhidos de forma diferente e nós fomos escolhidos de forma também diferente para dar continuidade. O nosso segundo ponto diz: apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Ou seja, como mencionei antes, existe sim aqueles que foram considerados apóstolos fora dos 12 escolhidos por Jesus, como Paulo, Barnabé, mas essas pessoas tiveram a sua importância ímpar no Novo Testamento e na história da igreja.
E nós, no termo apóstolo, que se aplica hoje a nós líderes cristãos ou a nós cristãos membros da igreja, como mensageiro, aquelas pessoas que levam a Jesus. Mas, como já disse, no termo estrito dos 12 apóstolos, não existe mais. Nós somos sim apóstolos de Cristo para enviar o seu evangelho, mas como apenas mensageiros. Não temos uma menor importância, temos sim uma grande importância, pois nós carregamos em nossas mãos a maior preciosidade que temos aqui na terra, que é a palavra do nosso Senhor Jesus. Ou seja, note que o terceiro ponto diz o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, não existe isso. Não tem como você substituir Paulo, não tem como você substituir Mateus, Tiago ou João, ou até mesmo Barnabé, Matias. Não existe uma substituição apostólica. Pois bem, pois essas pessoas tiveram a sua importância na sua época, tiveram a sua importância no reino de Deus e a sua grandeza para a obra do Senhor Jesus. Ninguém pode substituir o que ele fez, mas existe um grande ponto: nós podemos dar continuidade ao que eles fizeram. Dar continuidade ao que eles fizeram é continuar levando o evangelho, é continuar abrindo igrejas, é continuar falando do amor de Jesus, é continuar falando da sua palavra. O ministério dos 12 não se pode repetir. O que existe hoje é o ministério de caráter apostólico, que são aquelas pessoas enviadas para pregar o evangelho, que nós chamamos de missionários, como já mencionei aqui algumas vezes. Existe hoje os evangelistas, existe hoje nós, quando nos reunimos para fazermos evangelismo, para fazer cruzadas, nós estamos fazendo um ministério apostólico de caráter, pregando o evangelho do Senhor, levando a palavra do Senhor Jesus a toda criatura, como o próprio Senhor Jesus nos ensina. Então, meus irmãos, agora nós temos mais um pouco de entendimento sobre o que é o ministério apostólico, quem foram os apóstolos e por que foram impetrados nele esses termos. Nós aprendemos nesta manhã que o ministério apostólico, no mesmo termo estrito da palavra, não existe mais. Os mesmos 12 apóstolos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, mas sim existem os apóstolos, o ministério apostólico por caráter, que somos nós que damos continuidade na pregação do evangelho. Aprendemos também que a palavra apóstolo é do termo grego apóstolen, que é o mesmo que mensageiro ou pessoa que é enviada. Aprendemos também que o apóstolo Paulo é considerado um apóstolo porque era uma das credenciais ser apóstolo, aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus. O apóstolo Paulo teve este contato com Cristo, o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus seus ensinamentos. Aprendemos também a importância do colégio apostólico. Por quê? Porque existiam somente 12. O colégio apostólico é formado somente pelos 12 apóstolos restritos e somente eles fazem parte do colégio apostólico. Aprendemos também nesta manhã que o ministério apostólico teve a sua importância no tempo do Novo Testamento para o reino de Deus, para a igreja daquela época, pois foi eles que deram início às igrejas, foi eles que desbravaram reinos, culturas, costumes, para que a palavra do Senhor fosse implantada e assim tivesse uma comunidade, um corpo para adorar o Senhor Jesus. Aprendemos também que hoje, nos dias atuais, o ministério apostólico ainda é aplicável quando nós saímos para pregar o evangelho, quando os missionários saem para aplicar o evangelho, pregar e abrir igrejas em lugares que ainda não tem. Então, meus queridos irmãos, nós chegamos à conclusão, e eu farei leitura e menção da nossa conclusão do que está escrito na nossa revista. Atente comigo se você tem a sua revista aí em suas mãos. Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões de países ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadores deste dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da igreja de Cristo hoje. Pessoas que se levantam para pregar o evangelho sem medo, que rompem rincões de países ou lugares que são proibidos pregar o evangelho. São essas pessoas verdadeiras apóstolos de Cristo na igreja de hoje. Que então Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde, e que no próximo domingo você possa estar ou presencial na igreja aqui na congregação Peniel, ou aqui também acompanhando pela internet, dando continuidade nos ensinos para aprendermos mais sobre os dons ministeriais que Deus nos deixou. Mas tenha em mente
que o nosso Senhor Jesus levantou homens, os 12 apóstolos, para dar início à igreja, para dar continuidade no que ele ensinou e no seu reino. E tenha mais certeza ainda, que no mesmo caráter e na mesma consciência que Deus nos deixou para dar continuidade nos dias de hoje, para pregar o Evangelho, levar o Evangelho, romper rincões, barreiras, culturas e costumes, para dar continuidade ao que eles começaram no início da igreja, para dar nossa continuidade até o fim da igreja, que é quando o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus.